Olá, começa agora o programa Opinião. Nosso tema hoje é fontes de energia renováveis e a gente recebe o engenheiro mecânico, professor e pesquisador da UFES, Márcio Martins. O Márcio é mestre em Ciências Mecânicas pela Universidade Federal do Pará e doutor em Engenharia de Processos e Meio Ambiente pelo Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, na França. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu agradeço o convite. Márcio, você realiza pesquisas na área de energia, né? Em especial na área de fontes de energia renováveis. E o que é uma fonte de energia renovável? Bom, a gente pode definir uma fonte renovável de energia, né, como aquela cujo consumo, né, não diminui esse recurso, né, na nossa escala de tempo, né? Então, por exemplo, né, para ficar mais claro, né, se eu falar, por exemplo, de um reservatório de petróleo, né, um reservatório de petróleo, né, ele passa milhões de anos para ser formado, né, e o ser humano, por exemplo, é um recurso finito, né, que daqui, por exemplo, estima-se que daqui a uns 50 anos todos os reservatórios não poderão produzir mais petróleo. Então, que não é o caso de uma energia renovável. Então, esse uso, né, ele pode ser indefinido na nossa escala de tempo, enquanto, por exemplo, a humanidade existir. E quais são os exemplos de fonte de energia renovável? Em termos de exemplo, a gente tem o maior exemplo que o Brasil utiliza é a energia hidráulica, né, que provém da água, né, a biomassa, né, que é a segunda a maior energia assim, em termos de renovável no Brasil. E a biomassa é o quê? A biomassa é uma fonte de energia renovável, né, como a gente falou, mas o que acontece? A gente pode definir a biomassa como sendo, né, uma energia contida, né, nos vegetais, né, em geral, né, ou na matéria orgânica em si. Né? Então, por exemplo, o que seria uma biomassa? Né? Então, um vegetal ou qualquer árvore, por exemplo, planta, né, ele capta a energia solar, correto? Ele também faz uso do dióxido de carbono da atmosfera e do nutriente da terra para se desenvolver. Então, no final, né, depois de desenvolvido, ele possui uma estrutura, né, que é na forma sólida, como se o estado da matéria é sólido, né, que a gente pode ver uma árvore, por exemplo, uma planta, uma folha, né. Então, ele é sólido, só que nessa matéria sólida, né, é contida o que a gente poderia chamar de uma energia química, ou seja, a composição elementar, né, carbono, hidrogênio, oxigênio dessa planta confere uma energia química em potencial para gerar energia. Márcio, e quais são os principais exemplos de fonte de energia renovável? Ok, então eu posso te listar, por exemplo, acho que são mais utilizadas no Brasil. Então a primeira é a energia hidráulica, né, que é proveniente da água, né, a biomassa, né, proveniente de vegetais, né, a energia eólica, né, que é do vento, né, proveniente do vento, e a energia solar. Né. Essas são as quatro mais fontes de energia renovável mais conhecidas aqui, né, no mundo mesmo. Né. E o que é a energia da biomassa? A energia da biomassa, né, é uma energia que é contida nos vegetais, né, na forma química, né, potencial químico. Né? Então, por exemplo, um vegetal, uma árvore, uma planta, para se desenvolver, né, ele capta energia solar. Né? Essa energia solar, mais o dióxido de carbono da atmosfera e nutrientes da terra, né, ajudam no desenvolvimento da planta. Correto? Então, a biomassa tem esse atrativo, né, de utilizar, né, essa transformação da energia solar do dióxido de carbono no nutriente, né, num complexo, né, sólido, matéria sólida, né, que a gente chama de biomassa, normalmente é sólida, né, que é capaz, por exemplo, que nós somos capazes depois de converter esse potencial químico, essa energia química, em energia. Então, quando eu falo energia química, eu estou falando da composição elementar dessa biomassa, que possui carbono, né, capturado do dióxido de carbono, por exemplo, e da terra, hidrogênio e oxigênio. Então, nós podemos transformar, por exemplo, esses elementos, né, fazer a conversão desses elementos químicos em energia térmica, né, ou seja, gerar calor, né, e depois, em seguida, a eletricidade. Então, a biomassa ela tem esse charme porque, por exemplo, hoje em dia, com a preocupação com a poluição, a emissão de gases de efeito estufa, né, então a gente fala que a biomassa é o carbono neutro. Por quê? Por causa que o dióxido de carbono
que a gente emite na conversão, exatamente foi o dióxido de carbono que ela usou para crescer. Perfeito? Então, isso aí anula, por exemplo, a emissão. Né? Então, a gente diz que a biomassa, né, o uso dessa biomassa, né, ou qualquer combustível oriundo dessa biomassa é carbono neutro. Você tocou nessa questão da poluição. Hoje em dia se fala muito em energia limpa e energia suja. Exato. Então, a energia renovável se encaixa nesses contextos? Com certeza, né? Bom, a biomassa ela se encaixa nisso, como eu já falei, é um carbono neutro, ou seja, então o dióxido de carbono que a gente emite na conversão é o que ela usou. Então, esse ciclo, né? Outras plantas vão crescer, então é por isso que é importante o replantio, né? Então, outras plantas vão crescer, então o dióxido ele simplesmente fica circulando nesse processo, né, de crescimento, né, que é da fotossíntese das plantas, né, dos vegetais, né, e fica circulando na atmosfera. Então, a biomassa em si é uma energia limpa nesse sentido, né? A hidráulica, né, é um pouco mais polêmica, né, embora seja renovável, né, ela implica, por exemplo, no alagamento de grandes áreas. Então isso incomoda um pouco os ambientalistas, né, que estão sempre verificando se essa energia, essa fonte de energia vai agredir ou não o meio ambiente. Então a polêmica da energia provém da hidrelétrica, por exemplo, né, que é um exemplo da energia hidráulica, né, que é o que o Brasil mais usa hoje, é exatamente, né, esse alagamento de grandes áreas, é o povo que habita ali que tem que ser retirado. Então, como a exemplo da Belo Monte, que tem todo esse apelo social, uma briga social para evitar esse tipo de construção, né? No entanto, ela é renovável porque o ciclo da água completa o reservatório, então ela é classificada como uma energia renovável. Né? Então, ela não polui também. Então, quando eu falo, se eu me refiro a limpa, como não emite dióxido de carbono, que é a preocupação mundial atual, então também, né, ela não emite dióxido de carbono na energia hidráulica. Né? Bom, então quando eu falo, por exemplo, de energia eólica, né, então eu posso dizer que essa energia, por exemplo, das energias renováveis é uma das mais limpas. Né? E depois vem a solar, que realmente é imbatível. Né? Então, a energia eólica que é proveniente do vento, né? Então, a gente capta a energia do vento, por exemplo, uma massa de ar que carrega uma velocidade é transmitida por um aerogerador, e esse aerogerador, né, em seguida, gera energia elétrica. Né? O único desvantagem, digamos assim, da energia eólica é que quando nós falamos de energia eólica, normalmente está falando de um parque, né? Quando eu estou falando de inserir na matriz energética a energia eólica, estou falando na construção de um parque eólico, né? Então, que consiste, por exemplo, de 20 a 50 aerogeradores pertinho um do outro. Então, tem gente que acha que isso polui um pouco o visual, né? Então, a solução para contornar esse problema, normalmente, é a instalação no mar, né, desse parque eólico, né? Então, em relação à energia solar, então a energia solar das energias é a que comanda todo o planeta, na verdade. Então, desde o ciclo das águas é controlado pela energia solar. Também a biomassa depende da energia solar, que é uma outra fonte de energia, e o vento também depende dessa diferencial de temperatura que existe no globo terrestre para deslocar essas massas de ar que é utilizada na energia eólica. Então, a energia solar realmente não é à toa que a gente fala que o Sol é o astro-rei, né? Porque basta a gente realmente pegar agora, se aproveitar. Dizem, né, que apenas 3% de toda a energia que o Sol nos oferece gratuitamente, né, a gente consegue utilizar hoje no Muito mundo, pouco, né? Muito pouco. Márcio, e você comentou que na nossa matriz energética, na matriz energética brasileira, a mais utilizada é a energia hidráulica. Isso. E quais são as outras características do Brasil? Existe uma parcela também dessas outras fontes? Existe. 65% da energia, né, perto de 65% é hidráulica, né? Depois a biomassa está em torno de 7,5%, né? E a eólica e a solar, né, nem dá 2%. Então, embora o Brasil seja reconhecido hoje por possuir uma matriz energética bem renovável, né, em relação aos outros países, né, desenvolvidos mesmo, né? Só que nós temos uma dependência forte da energia hidráulica, né? Então, como, por exemplo, existe uma tendência hoje no mundo, né, de dizer que talvez a gente viva
uma mudança climática, né? Então, a reposição dos reservatórios de água hidráulica, né, das represas, ele está comprometido. Então, hoje, por exemplo, fala-se, por exemplo, de racionamento de energia, em decorrência exatamente que a renovação do ciclo de água hoje ele não está se dando num tempo que é necessário para suprir a demanda de energia, por exemplo. Então, por exemplo, o Cantareira está no seu nível mais baixo de todos os tempos aí. Então, esse é o problema de fixar a matriz energética simplesmente na energia hidráulica. E como que é a realidade energética do Espírito Santo? Olha, a realidade do Espírito Santo ele é um pouco diferente da brasileira, né? Porque, por exemplo, a maior parte da energia suprida no estado provém de termoelétricas, né? Então, o que seria uma termoelétrica? Seria eu produzir energia elétrica queimando combustível fóssil, né? E energia hidráulica também, que tem algumas usinas, por exemplo, do Rio Jucu, de Alegre, que provém, né, a energia para o estado do Espírito Santo. Depois são pequenas hidrelétricas, né? Pequenas hidrelétricas que fazem essa geração de energia também no estado, que completa a matriz. Então, por exemplo, no estado hoje seria interessante investir, né, na energia renovável, né? E o estado tem potencial, por exemplo, para a energia eólica? Com certeza. Na verdade, em 2009, né, a ASP, que é a Agência de Serviços Públicos de Energia, né, publicou um atlas eólico, né, que fez um estudo em todo o território do Espírito Santo, né, para levantar a viabilidade, né, do uso da energia eólica no estado, né? Então, os resultados foram realmente animadores, né? Então, por exemplo, o litoral de Linhares, né, e São Mateus, ali as divisas, então seria uma ótima área para implantar as eólicas, esse parque eólico, né? É uma área que não tem muita habitação, então seria interessante, por exemplo, para colocar o parque ali, que não teria muita gente incomodada com o visual, né? Assim como o Litoral Sul, né, Presidente Kennedy e Marataízes também são uma outra zona considerada como de potencial de investimento na energia eólica. Ok, agora, Márcio, nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente já volta com o programa Opinião. De volta com o programa Opinião, nosso tema hoje é fontes de energia renováveis e nosso convidado é o pesquisador Márcio Martins. Márcio, como que está o andamento dessas pesquisas na área de fontes de energia renováveis? Eu acho que atualmente, né, quando a gente fala de energia limpa no Brasil, né, a gente tem tudo está mais focado, por exemplo, para o que se refere à biomassa, né? Então, o uso da biomassa e dos produtos. Então, por exemplo, existe hoje um grupo de universidades, né, que a Universidade Federal do Espírito Santo faz parte, que a gente chama de GT Biocombustíveis, né? Então, que é um grupo de trabalho, né, dedicado, né, à troca de informação científica, né, e tecnológica entre as universidades, por exemplo, eu acho que são 8 universidades. Então, lá do Nordeste tem a Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? Aqui no Sudeste é o Federal de Minas Gerais, Federal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Um pouco mais ao sul é a Universidade Federal do Paraná. Então, essas universidades a gente se reúne todo ano, né, para discutir, né, e trocar, por exemplo, conhecimentos científicos e tecnológicos na área desse desenvolvimento de biocombustível. Então, no segundo semestre agora, fruto desses 2 anos de trabalho, né, desde 2012 nós viemos trabalhando, e então nós lançaremos um livro, né, no segundo semestre que se chama-se Biocombustíveis no Brasil, né, Fundamentos, Aplicações e Perspectivas. Então, nele contempla toda a cadeia produtiva da matéria-prima, da biomassa, né, da matéria-prima, até a parte de regulação dessa biomassa, né, dessa energia proveniente. Porque, por exemplo, para chamar de biocombustível, tem que ter toda uma lei que rege esse tipo de situação. Correto? Então, nesse livro contempla toda essa cadeia, desde toda a matéria-prima, como gerenciar, quais são as principais matérias-primas, quais são as principais biomassas no Brasil hoje, né? Como produzir, por exemplo, o biodiesel, o bioetanol, né? O biogás,
né? E como gerar energia a partir desse combustível, né, oriundo da biomassa e depois como controlar a qualidade, etc. Então, nesse livro vai estar contido todo esse tipo de informação. Bacana. E esse livro, ele foi produzido para que tipo de público? É para dar embasamento para as novas pesquisas? Na verdade, é para atender, né, todos os novos engenheiros que estão vindo por aí, né, que antigamente entrávamos na universidade, né, para estudar um determinado tema, né, então a gente fazia muito o ensino fundamentado na engenharia térmica, no que é fundamental da ciência, né, nas engenharias. Hoje tem com esse apelo, né, mundial, né, pela energia limpa, então surge a necessidade, por exemplo, de novos livros que sigam esse tema, correto? Então é para atender tanto o aluno, né, de engenharia que entra, quanto aquelas pessoas interessadas, né, por isso que a gente chama que é fundamentos dos biocombustíveis, aplicações, né, que é para o estudante de engenharia ver como é que a gente pode aplicar essa tecnologia, né, no mercado, né, e perspectivas, o que tem, né, qual é o futuro desse tipo de tecnologia, né, no Brasil. Márcio, e para quem não é pesquisador, por exemplo, para o cidadão mesmo, o que ele pode fazer para conseguir ter o uso eficiente e consciente de energia? Olha, assim, nós temos que, infelizmente, separar ainda essa missão, né, de ser um cidadão consciente. Então, eu diria que para a massa popular, né, para a massa do brasileiro, né, que é a maioria, né, então acho que pequenos hábitos como não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, né, ao sair de um recinto, desligar as luzes. Então, esse tipo de coisa hoje ajudaria bastante, por exemplo, na economia, né? Só que, né, para aquelas pessoas que têm mais dinheiro, então começa uma tendência no Brasil, né, de fazer a microgeração de energia, né? Então, aquelas pessoas... Só que o investimento é muito alto para o cidadão comum brasileiro. Então, só algumas classes do Brasil hoje conseguem fazer esse investimento, né? Então, por exemplo, um investimento razoável de 15 a 20 mil reais, né, para eu pegar, por exemplo, instalar painéis fotovoltaicos, né, numa casa, numa residência, no telhado, normalmente, né, para gerar energia para essa casa, né? Então, isso significa microgeração. Então, é um investimento muito alto, hoje ainda, que é o retorno, né, ou seja, o pagamento desse investimento, né, para um cidadão, mesmo para uma casa residencial, uma residência, normalmente, sairia em uma década, né, no mínimo em uma década, perfeito? Então, esse é o caminho, né? Só que o investimento é muito alto. E essa tecnologia de microgeração de energia, ela já está difundida no Brasil ou ainda não? Porque você falou que é caro, mas já temos Exatamente. exemplos. Ela não está difundida no Brasil, porque, por exemplo, vamos lá, se eu falo do Plano Nacional de Energia, né, então existe no nível federal existe um Plano Nacional de Energia, correto? Então, se todos os estados da federação eles seguem esse plano, né, então, por exemplo, o Espírito Santo no final do ano passado, em 2013, em dezembro, lançou o Proenergia, né, que é um plano, né, do estado, né, para uso eficiente da energia, principalmente voltado para os prédios públicos. Então, por exemplo, seria interessante hoje ver, né, todos os prédios públicos do estado utilizando instalando, por exemplo, captadores eólicos e solares para prover parte da energia gasta, né, no ambiente. Então, hoje estima-se, por exemplo, que com investimento de 50 mil para um prédio desse porte aqui, né, poderemos economizar 20% de energia gerando a própria energia, correto? E seria possível suprir toda a demanda de energia de uma casa ou de um prédio, de uma empresa? De um prédio o investimento seria muito alto, né? Mas, por exemplo, hoje o que está sendo comum no Brasil, né? Por exemplo, em Porto Alegre, onde foi lançado o primeiro prédio, empreendimento, né, comercial, né, que capta a energia do vento para gerar 20% da energia, né? Então, como o prédio comercial tem uma taxa diferenciada, né, para a concessionária de energia, então acaba que em curto prazo de tempo, né, a economia talvez chegue em 50% de energia, perfeito? Só que
Para prédios onde demandam muita energia, que nem prédios públicos, shopping centers, por exemplo, o investimento sai em 5 anos, o retorno desse investimento. Então, talvez seja atraente, né? Então, agora tem que haver incentivos do governo, como por esse programa para energia do Estado, que incentiva, e tem que, agora, a esfera que executa, né, que instala, que faz as compras, né? Começar a negociar esse tipo de implantação, por exemplo, nos prédios públicos, né? Seria interessantíssimo isso. Existe regulamentação nessa questão? Por exemplo, se eu tivesse oportunidade, eu quisesse implementar um sistema de microgeração de energia na minha casa, é regulamentado? Sim, existe a possibilidade, por exemplo, de nós, os cidadãos comuns, né, implantarmos esses painéis solares ou esses aerogeradores, né, e é tudo um conjunto, né, de equipamento que é utilizado, né, para sincronizar, por exemplo, a energia produzida por esses equipamentos com a rede. Então, tem horas, por exemplo, que eu posso eu mesmo produzir energia excedente e vender para a concessionária, né? Então, tem toda uma regulamentação e isso é descontado na nossa fatura, por exemplo, de energia elétrica, ou a gente ganha em bônus, né? Então, essa é mais ou menos o caminho que acontece hoje no Brasil, né? Só que ainda está bem incipiente, né, esse tipo de ação. Mas existem já casas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Aqui no Espírito Santo, eu acho que a casa do prefeito lá do governador, perdão, né, em Vila Velha é equipada com uma parte, né, de energia renovável. Então existe, só que tem que realmente haver essa difusão na sociedade sobre isso, né? Tornar acessível essa energia. E além do preço alto, né, quais são os outros entraves para difundir essa... Na verdade, quando a gente, eu acho que o primeiro passo que tem é identificar qual é o potencial, né, de energia renovável no estado. Isso aí é quando tecnicamente, a gente faz um quadro de exploração desse tipo de energia. Então, a primeira coisa é identificar, né? Então, uma vez identificada, por exemplo, como foi feito esse estudo pela ASP, né, em 2009, né, agora é identificar quais são as barreiras, né, para a implantação. Então, por exemplo, normalmente quando a gente fala de barreira, a gente está falando de barreira tecnológica, né, barreira política e econômica, né? Então, às vezes, por exemplo, existe já a viabilidade tecnológica, né, para a implantação de parque eólico, só que não existe ainda o incentivo político, econômico, ou uma barreira econômica atual do cenário, existe um impedimento. Então, toda essa estrutura, né, de barreiras, ela acaba sendo importante para a difusão dessa implantação desse tipo de tecnologia. Márcio, e você, como pesquisador, participa de diversos congressos internacionais e também tem contato com pesquisadores de outras nacionalidades, né? Como que você avalia a realidade brasileira nessa área de energia? Olha, tem esse contato com pesquisadores de fora, né, é interessante. Então, por exemplo, hoje existe uma tendência, né, de buscar parceria, por exemplo, então, para pesquisas nesse assunto. Então, hoje existem vários grupos, né, de trabalho, né, entre as universidades, né, europeias, americanas, né, e o Brasil. Então, existe hoje toda uma tradição, né, que foi sendo realizada no decorrer dos anos. Então, hoje tem muita pesquisa sendo realizada em conjunto com outros países, né? Feito, então, só que isso não é suficiente, só isso não é suficiente, né? Então, hoje, por exemplo, existe muita pesquisa, muita tecnologia já, que pode ser implantada já. Então, eu vejo que, a partir do Plano Nacional de Energia, né? Então, todos os estados da federação, né, colocando o seu plano também de eficiência energética, né? Isso acaba sendo um caminho, né, que eu vejo que nos leva à utilização da energia renovável, né? O outro fator importante é que uma matriz que é muito, como a brasileira, que é muito vinculada à energia hidráulica, por exemplo, que é energia renovável, no entanto, né, tem esse problema do ciclo das chuvas. Então, nós somos quase obrigados a investir, por exemplo, na energia eólica ou energia solar, também para aumentar a participação na nossa matriz. E esse tipo de fonte de energia eólica e solar é utilizada nos outros países? Com certeza, né? Com certeza. Como eu falei, na verdade, na Espanha, por exemplo, né, em 2013, né, 21% em 2013 da eletricidade produzida foi proveniente, né, de aerogeradores. Então, com certeza, é isso aí. Outros países da Europa hoje, como eles têm muita dependência da energia fóssil, né, por exemplo, da Rússia, do gás natural da Rússia, né, e de exportação de combustível, então é necessário, por exemplo, que eles estão bem na frente no uso já dessas energias, né? Entendi. Márcio, infelizmente o nosso tempo
está chegando ao final, mas eu gostaria de agradecer, eu quero agradecer muito sua presença aqui no nosso programa, foi muito interessante, acredito que eu tenho aprendido bastante também. E antes da gente encerrar, eu gostaria de saber se você deseja deixar o seu contato. Eu posso deixar meu contato, meu e-mail, na verdade, é marcio.martins@ufes.br, né, para qualquer pergunta ou algum investimento, por exemplo, em parceria, né, nos nossos laboratórios, a gente está aberto a contato. Ok, bacana. Muito obrigada, Márcio, pela presença. E o programa Opinião termina aqui. Mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente através do e-mail tvales.es@gmail.com. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.